pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para falar para vocês das habilidades matemáticas, tá? De alguns princípios que são primordiais para que as crianças e os estudantes possam aprender a matemática de forma tranquila, segura, sem receios de ter dificuldade, né? As dificuldades aparecem, mas muitas vezes é por conta de alguns princípios matemáticos que não foram trabalhados corretamente ou incentivados desde pequeno nas crianças, tá? E nós temos 5 deles. Essas são 5 habilidades, né, as principais que a gente pode dizer que nós temos dentro da matemática. A primeira dela, nós temos que falar sobre o letramento matemático. A gente ouve muito falar sobre a alfabetização matemática e a gente tem hoje também o letramento matemático. E o que seria isso? Trabalhar a matemática com a criança ou estudante de forma social. Aquela matemática que vai fazer sentido para as crianças, né? Situações, problemas que fazem parte do cotidiano dela, do dia a dia dela. E isso é primordial no ensino da matemática. Uma outra coisa muito importante é o senso numérico. O que é o senso numérico? São aquelas crianças, aqueles estudantes que têm uma habilidade já, né, dentro deles de aprender a matemática com maior facilidade. Ele não vai ter dificuldades em aprender, né, todos os conceitos matemáticos. Aí você pode perguntar assim, então a criança que não tem essa habilidade, o senso numérico da matemática, significa que ela não vai aprender a matemática? Não, pessoal. Daí parte do professor, né, do profissional da educação, trabalhar essa habilidade do senso numérico nos estudantes desde a educação infantil, tá? Tudo que eu tô falando aqui são princípios matemáticos que são trabalhados desde a educação infantil, ok? Depois nós temos os princípios de contagem, né? Os princípios de contagem, pessoal, eles são importantíssimos, porque é onde a criança vai estabelecer a contagem, né? Número a número, a contagem do termo a termo, porque às vezes a criança, ela conta lá 1, 2, 3, 4, 5, 6 quando ela é pequenininha, mas na verdade ela está recitando uma reta numérica que ela não sabe realmente a quantidade específica. Às vezes ela conta 1, 2, 3, 7, 8, 9, ela não sabe contar, né? Ela não estabeleceu o número com a quantidade, o que realmente aquilo significa. Então, a gente tem os princípios de contagem, ok? E esse que é o quarto, que as crianças vão aprendendo também, né, desde a educação infantil, é o sistema de numeração decimal, né? O nosso sistema de numeração decimal, que é de base 10, que vai dos números, né, de 0 a 9, e que a gente tem de base 10, que são agrupados de 10 em 10. Então, a gente tem o nosso sistema de numeração decimal. Às vezes, as crianças na escola, elas têm dificuldade. Quanto que vale uma unidade, quanto que é uma dezena, centena, unidade de milhar. Tudo isso está dentro do sistema de numeração decimais, que são outras situações matemáticas que a gente vai trabalhar, ok? E por último, a gente tem a aritmética, que são as 4 operações básicas da matemática: a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão, tá? Aí você fala assim, nossa, mas a divisão você vai ensinar na educação infantil? Claro, né? Você vai ensinar de uma outra forma, de uma forma lúdica. Você não vai falar do conceito, você não vai falar de algarismos, você vai falar de uma outra situação. As crianças, por exemplo, na educação infantil, se você der uma quantidade de balas, vamos repartir, dividir entre os amigos, eles vão estabelecer ali um mecanismo de divisão. E eles estão trabalhando com divisão, mesmo sem saber que esse é o termo. Então, nós temos esses 5 princípios matemáticos que têm que ser muito bem trabalhados da educação infantil até o ensino fundamental, vamos dizer assim, né? Até o 5º ano. Na minha opinião, eu acho que isso tem que estar bem redondinho até o 5º ano, para que depois, ao longo dos estudos matemáticos desse estudante, ele não encontre tantos obstáculos como a gente tem visto hoje, né? Crianças com muitas dificuldades em matemática, ok? Hoje esse vídeo foi para você só conhecer um pouquinho. Se você tem alguma dúvida, escreve aí embaixo que a gente pode estar conversando. Um beijo carinhoso e fique com Deus!